A edição de 2023-2024 da Liga dos Campeões foi a 69ª de toda a sua história, e com a final disputada no estádio de Wembley, o grande campeão foi o Real Madrid, que pela 15ª vez em sua história levantou a taça da competição, ampliando ainda mais o recorde do clube com mais títulos. 3 brasileiros fizeram parte do elenco campeão: o zagueiro Éder Militão e os atacantes Rodrigo e Vinícius Júnior, autor do segundo gol que sacramentou o título. Ao longo dos tempos, muitos jogadores brasileiros conquistaram a Liga dos Campeões por diferentes clubes de diferentes países, e nesse vídeo fizemos o levantamento sobre qual clube brasileiro mais revelou jogadores que conquistaram a maior competição de clubes da Europa. Confira. Muitos clubes, sejam eles tradicionais ou pequenos, revelaram pelo menos um jogador que tiveram o privilégio de conquistar a Liga dos Campeões, e inicialmente vamos listar os clubes com apenas uma revelação. O meio-campo canário foi revelado pelo América do Rio de Janeiro, e em 1960 ele esteve no plantel do Real Madrid, que na época conquistou a Champions em cima do Eintracht Frankfurt da Alemanha. Em 1963, Mazzola, revelado pelo 15 de Piracicaba, fez os 2 gols que garantiram o primeiro título da Champions League ao Milan, na final contra o Benfica. Quem também foi titular na finalíssima contra o time português foi o meio-campo Dino Sani, revelado pelo Palmeiras. O zagueiro Celso Gavião foi revelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, e na decisão da Champions de 1987 entre Porto e Bayern de Munique, ele foi titular. Paulo Ricardo, revelado pelo Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul, fez parte do elenco do Porto em 1987 como opção no banco de reservas. O zagueiro Júlio César, revelado pelo Guarani e titular do Brasil na Copa de 1986, conquistou a Liga dos Campeões de 1997 com o Borussia Dortmund em cima da Juventus. Maior revelação da história do União São João, Roberto Carlos marcou época com a camisa do Real Madrid e em 10 anos conquistou 3 Champions, a de 1998 sobre a Juventus, a de 2000 sobre o Valência e a de 2002 sobre o Bayer Leverkusen. O atacante Elber foi revelado pelo Londrina e considerado o maior brasileiro que já vestiu a camisa do Bayern de Munique, foi campeão da Champions com o clube em 2001 sobre o Valência. Flávio Conceição foi revelado pelo Rio Branco de São Paulo e ao lado de Roberto Carlos venceu a Champions de 2002. Revelado pelo Santa Cruz e melhor jogador do mundo em 1999, Rivaldo conquistou a Champions de 2003 a serviço do Milan sobre a Juventus. Roque Júnior foi revelado pelo pequeno Santa Ritense de Minas Gerais, e na decisão contra a Juventus, ele atuou alguns minutos vindo do banco de reservas. O lateral Serginho foi revelado pelo pequeno Itaperuna do Rio de Janeiro, e em quase 10 anos vestindo a camisa do Milan, conquistou a Champions 2 vezes, em 2003 e em 2007. Derlei foi revelado pelo América de Natal, e na vitoriosa campanha do Porto, campeão de 2004, ele foi titular em toda a campanha no time de José Mourinho. O polivalente Edmilson foi revelado pelo 15 de Jaú de São Paulo, e em 2006, na decisão entre Barcelona e Arsenal, ele foi titular. Daniel Alves, revelação do Bahia, fez parte do elenco do maior Barcelona da história, e no clube conquistou 3 Champions, a de 2009 e 2011 sobre o Manchester United e a de 2015 sobre a Juventus. O meia Mancini foi revelado pelo Atlético Mineiro, e mesmo sem ter jogado a reta final da Champions de 2010 ganha pela Internazionale, fez parte do elenco campeão. Lúcio iniciou a carreira no pequeno Guará do Distrito Federal, e durante toda a campanha da Inter, ele foi titular absoluto. Ramírez surgiu no Joinville, e na Champions de 2012, a serviço do Chelsea, ele foi determinante ao marcar um gol histórico nas semifinais diante do Barcelona. Lamentavelmente, não jogou a decisão contra o Bayern por estar suspenso. Luiz Gustavo foi revelado pelo Corinthians de Alagoas, e na Champions League de 2013, que o Bayern de Munique ganhou sobre o Borussia Dortmund, ele foi bastante utilizado, vindo muitas vezes do banco de reservas. Dante foi revelado pelo Juventude, e na decisão alemã de 2013, ele foi titular os 90 minutos da decisão pelo Bayern. O lateral Danilo foi revelado pelo América Mineiro, e nas 2 temporadas que vestiu a camisa do Real Madrid, conquistou a Champions em 2016 sobre o Atlético de Madrid e 2017 sobre a Juventus. Roberto Firmino se profissionalizou no Figueirense, e em 2019 ele foi titular do Liverpool, campeão da Champions, sobre o Tottenham. Parceiro de Firmino, o goleiro Alisson, cria do Internacional, também foi titular na finalíssima contra o Tottenham. E Felipe Coutinho é a única revelação do Vasco até hoje que conquistou a Champions League, com ele estando presente no elenco do Bayern de Munique, que venceu a competição em 2020 sobre o Paris Saint-Germain. O modesto Juventus da Moca de São Paulo revelou 2 jogadores campeões da Champions League. O primeiro foi o meio-campo Eloy, que fez parte do elenco do Porto, vencedor em 1987. E o outro jogador foi o volante Thiago Motta, que fez carreira de sucesso no futebol italiano. Mas a primeira Champions que conquistou foi a de 2006 com Barcelona e 4 anos depois foi campeão a serviço da Internazionale de Milão.
O Grêmio até então revelou 2 jogadores que conquistaram a Liga dos Campeões. O primeiro foi Ronaldinho Gaúcho, campeão em 2006 a serviço do Barcelona. O outro jogador foi o meia Anderson, que em 2008 conquistou a competição com Manchester United em cima do Chelsea. O Vitória é mais um clube que revelou 2 jogadores campeões da Champions. O primeiro deles foi o goleiro Dida, que a serviço do Milan conquistou os títulos de 2003 sobre a Juventus e de 2007 sobre o Liverpool, e em ambas as finais ele foi titular. A segunda revelação do Vitória foi Davi Luiz, que em 2012 foi titular do Chelsea, cobrando inclusive uma das penalidades que garantiram a taça. O Coritiba revelou 2 jogadores que conquistaram a Champions, e ambos são laterais, sendo eles o lateral esquerdo Adriano, que venceu as edições de 2011 e 2015 pelo Barcelona, e Rafinha, que conquistou a orelhuda em 2013 pelo Bayern de Munique. Nenhum dos dois foi titular em nenhuma das finais. A Portuguesa revelou 3 jogadores que venceram a Champions. O primeiro deles, o atacante Jair da Costa, bicampeão em 64 e 65 a serviço da Internazionale. E na final de 1965 foi dele o gol do título sobre o Benfica. Zé Roberto, em 1998, jogou a fase de grupos pelo Real Madrid, tendo inclusive balançado as redes, e mesmo ficando de fora da reta final, é considerado o campeão da Champions. A temporada 2006-2007 foi a única de Ricardo Oliveira com a camisa do Milan, e ele teve a sorte de estar presente no elenco campeão da Champions, mas nos 6 jogos que disputou não conseguiu marcar nenhum gol. 3 jogadores campeões da Champions foram revelados pelo Cruzeiro. O primeiro a alcançar esse feito, o lateral direito Belletti, que foi campeão em 2006 pelo Barcelona, sendo dele inclusive o gol do título sobre o Arsenal. O também lateral direito Maicon, em 2010, foi titular da Internazionale e tricampeã da Orelhuda. E o lateral esquerdo Maxwell venceu a Champions League em 2011, quando foi reserva do Barcelona comandada por Pep Guardiola. O Flamengo revelou 4 jogadores que venceram a Champions League. O primeiro deles, o meio-campo Germano, irmão do histórico Fio Maravilha. E a edição que ele venceu foi a de 1963, quando disputou os primeiros jogos a serviço do Milan e marcou 2 gols. Sávio disputou 5 temporadas com a camisa do Real Madrid, e em 3 delas foi campeão da Champions, mas em nenhuma o jogador iniciou a final como titular. Júlio César, em 2010, possuía status de melhor goleiro do mundo, e com esse status ele ajudou a Internazionale a ser tricampeão da Champions sobre o Bayern de Munique. E a grande revelação recente do Flamengo que vem ganhando Champions é Vinícius Júnior, que já ganhou 2 pelo Real Madrid, e nas 2 ele fez gol na final. Assim como o rival Flamengo, o Fluminense também revelou 4 jogadores que venceram a Champions League. O primeiro deles, o meio-campo Carlos Alberto, titular do Porto na decisão de 2004 contra o Mônaco, tendo inclusive marcado um gol na final. Fabinho não chegou a disputar uma partida oficial com a camisa do Fluminense, mas fazendo parte de sua formação no clube e sendo alçado aos profissionais, é tido como revelação tricolor. Em 2019, ele conquistou a Champions com o Liverpool. Marcelo é a revelação tricolor mais bem sucedida na Champions League, com ele conquistando a competição nada menos que 5 vezes com o Real Madrid. Thiago Silva tem história semelhante à de Fabinho, já que ele não chegou a estrear profissionalmente pelo Fluminense, e sim pelo RS Futebol do Rio Grande do Sul, mas como fez toda a sua formação de base no tricolor, é uma das maiores revelações do clube. Em 2021, ele conquistou a Champions League com o Chelsea. O Corinthians é mais um time que revelou 4 jogadores vencedores da Champions League, e o primeiro de todos foi Walter Casagrande, que em 1987, a serviço do Porto, foi reserva na campanha. O atacante Paulo Sérgio, em 2001, entrou no decorrer da final contra o Valência, e nas alternadas que decidiram o título, ele desperdiçou a sua cobrança. Deco, antes de brilhar na Europa, foi revelado pelo Corinthians, e em 2004, a serviço do Porto, e em 2006, a serviço do Barcelona, ele foi titular na decisão. E o lateral Silvinho conquistou 2 títulos da Champions, ambos pelo Barcelona, em 2006 e 2009, e em 2009 ele foi titular na decisão. O São Paulo, assim como o rival Corinthians, também revelou 4 jogadores campeões da Champions, e em 2007 2 revelações do tricolor levantaram a taça. O veterano lateral direito Cafu, que foi reserva em boa parte da campanha, e o craque e melhor jogador da edição, o meia Kaká. O volante Casemiro marcou época no Real Madrid, e no clube conquistou a Champions nada menos que 5 vezes. E mais recentemente, o zagueiro Éder Militão conquistou 2 taças da Champions League pelo Real Madrid. E o Santos é o clube brasileiro que mais revelou jogadores que conquistaram a Champions League até hoje, e no total o Peixe revelou 5 campeões. O
O primeiro de todos foi o atacante Juari, que em 1987 saiu do banco de reservas para marcar o gol do título do Porto em cima do Bayern de Munique. O desconhecido Bruno Moraes esteve presente no elenco do Porto de José Mourinho, campeão em 2004. O zagueiro Alex esteve no elenco do Chelsea em 2012, mas ele disputou e foi relacionado apenas para a fase de grupos, ficando de fora de toda a reta final. Neymar foi campeão em 2015, inclusive fazendo gol na final contra a Juventus. E mais recentemente, Rodrigo foi bicampeão com o Real Madrid, ganhando em 2022 e 2024. Bom galera, e finalizamos mais um vídeo. Gostou? Então não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários.